Olá, boa noite. Me chamo Beth. Tenho 60 anos de idade. Tenho um relato para contar, pois sempre tenho acompanhado os seus relatos. E o relato que eu tenho para contar é sobre um lobisomem que apareceu em nossas vidas quando eu tinha mais ou menos de 11 a 12 anos de idade. Morávamos no interior de Araruama, Rio de Janeiro. Me lembro até hoje. Meu pai e meus irmãos trabalhavam com plantação de mandioca, onde tinha uma casa de farinha. Uma vez meu pai, junto com meus dois irmãos, foi levar a mandioca para secar lá na casa de farinha. Chegando lá, tinha um senhor deitado, de mais ou menos 60 anos de idade, com a roupa toda rasgada e parecia muito abatido. Meu pai e meus irmãos conversaram com ele, perguntou o que havia acontecido com ele. Ele, porém, falou que parou ali para descansar e havia dormido e não sabia o que tinha acontecido com ele. Meu pai ficou muito penalizado daquele senhor, levou ele para a nossa casa e minha mãe lhe deu comida. Minha mãe arrumou algumas roupas para ele e ele seguiu o seu caminho. Agradeceu muito meus pais e seguiu o seu caminho. Passando alguns dias, aquele senhor apareceu ali em casa, já um pouco mais arrumado, e disse que tinha arrumado uma casa ali próximo para trabalhar. Pois eu vou ser sincero, aquele senhor era muito trabalhador. Olha, o homem trabalhava, bem dizer, dia e noite. E começou a acontecer algumas coisas, passando uns dias, começou a acontecer algumas coisas estranhas aonde nós morávamos. Começou a aparecer algumas galinhas mortas, sem pescoço, sem suas cabeças, devorada. E o bicho parecia que tinha sede de sangue. Apareceu também alguns cachorros mortos, sem cabeça. Teve uma vez que morreu um cachorro da nossa fazenda. Junto nós criávamos também cabritos. E apareceu 2 cabritos mortos, sem cabeça, junto com o cachorro. Olha, ficamos aterrorizados. Numa noite de lua cheia, estávamos todos sentados na varanda da nossa casa, era calor, e por volta de 9 horas da noite, olha, nós vimos um vulto passar correndo. Quando nós olhamos, pensamos ser um cachorro, porque era muito grande. Meu pai falou, isso não é cachorro. E corremos para dentro de casa e o bicho ficou sobre 2 patas, andando como se fosse uma pessoa. E correu para a casa de farinha. Meu pai pegou a espingarda que tinha para ver se pegava esse bicho, porém ficamos quietos dentro de casa. Meu pai ficou só olhando pela janela. Pela manhã, meu pai foi até a casa de farinha, ver se tinha algo. Chamou meu tio Ricardo, junto mais 3 vizinhos, comentou o ocorrido. Porém, eles não acreditaram. Meu tio, quando viu as marcas das patas, era semelhante de cachorro, mas só que era enorme. E meu tio olhou para o meu pai e meu pai falou, eu acho que era um lobisomem. E conversou com os vizinhos sobre os animais que estavam sendo mortos. Acharam um animal morto dentro da casa de farinha. Os vizinhos até comentaram, será que é um lobisomem? Eles ficaram já meio receosos quando viram as pegadas. Meu pai chamou meu tio e conversou com meu tio. E falou, olha, nós temos que vigiar, porque temos as crianças aqui. Não podemos dar mole. E chamou os vizinhos. Junto, todos fizeram tocaia para ver se pegava o bicho. Meu pai chamou também esse senhor para caçar esse bicho. E esse senhor falou que tinha muito medo dessas coisas. E foram noite após noite fazendo tocaia, porém nada. Passou-se alguns dias, semana, e um mês depois,
meu pai ainda muito receoso. Ouvimos de longe uivos, como se fosse de lobo. Porém, meu pai falou, isso é um lobisomem. Meu pai chamou meu tio e conversou com meu tio. Chamou também esses vizinhos, pegaram suas armas. Eu me lembro que eles pegaram as balas e benzeu com água benta. Pediram para o padre abençoar. E eles fizeram a tocaia na mata. E foram noite após noite de tocaia. Numa noite de lua cheia, eu me lembro até hoje, estávamos dentro de casa, trancados. Meu pai e aqueles homens, meu tio, do lado de fora, na tocaia. Ouvimos novamente uivos aterrorizantes e um bicho que corria no meio do mato. Meu pai, ele deu vários tiros em cima do bicho. E meu pai falou, acertei esse bicho, eu acertei, tenho a certeza. Mirei na cabeça dele, porém, acho que pegou em uma de suas patas. O bicho correu para dentro do mato. Ouvimos mais tiros dentro do mato, que eram os amigos dos meus pais, atirando. Corremos para dentro de casa e ficamos quietinhos, calados. Minha mãe só rezava, acendeu velas e rezava para Nossa Senhora. Era um aperto no coração. Daqui a pouco os homens chegaram, bateram na porta, junto com meu pai, e falaram, olha, eu acho que eu matei o bicho. Vimos rastro dele próximo à casa de farinha e algumas marcas de sangue. Pela manhã, procuramos e não achamos nada. Passou-se 2 dias, um dos vizinhos chamou meu pai e falou, lembra daquele senhor que apareceu na casa de farinha, com as roupas toda rasgada, e morava lá no final da rua? Meu pai falou, sim, lembro. Ele passou mancando próximo da minha casa e falou que ia embora. Aquele senhor sumiu e nunca mais vimos ele. Eu tinha certeza que aquele senhor era um lobisomem. Meu pai também tinha essa certeza no coração e falou para o meu tio Jorge, Jorge, aquele homem era um lobisomem. Todos eles até hoje comentam sobre isso. Hoje, graças a Deus, moro em Saquarema, mas sempre ouço falar que aparece um lobisomem aqui em Araruama. Muito obrigado, boa noite, esse é meu relato. É isso aí, meu amigo, você ouviu o relato da Dona Beth? Ela contou sobre um lobisomem na casa de farinha. Se você tem um relato assim, mande para mim que eu quero contar o seu relato. Porque nós sabemos que nesse nosso Brasil, no interior, existe muitas histórias, muitos relatos de pessoas que tiveram em conta avistamento com essas criaturas. Se você tem relato assim, sendo de lobisomem, assombração ou algo assim, mande para mim que eu quero contar, tá bom? Mande para o meu e-mail que eu vou ler o seu relato. Boa noite. Curta, se inscreva, compartilhe, que eu quero saber a sua história. Boa noite.